Olá pessoal, eu sou o professor Matheus Moraes e na aula de hoje nós vamos falar da análise ambiental. Na aula passada, nós entendemos o quanto é importante a empresa se preocupar com a análise ambiental. Isso porque a análise do ambiente está relacionada com a tomada de decisão das organizações, para você formular sua estratégia, para você pensar o futuro da sua empresa, para você entender o que realmente está acontecendo na sua volta. Os mercados estão cada vez mais competitivos. Então, é necessário estar antenado nas várias mudanças que acontecem, inclusive internamente à sua organização. Então, hoje, nós vamos dar uma ênfase na análise interna da empresa. Vamos à lousa para eu explicar melhor como funcionam os ambientes interativos da empresa. Bom, nós vimos na aula passada que existe uma fronteira entre ambiente interno e externo. E a fronteira, ela é representada por essa linha que separa o ambiente interno e o ambiente externo da organização. O ambiente externo está fora do controle da sua organização, das suas tomadas de decisão. Independente da força de mercado que a sua organização tem, o ambiente externo ele pode sempre trazer uma nova surpresa. Nós vimos que é possível dividir esse ambiente externo entre macroambiente, representado por políticas, economia e outras variáveis, e o microambiente, que está relacionado com o setor em que a empresa atua. É aqui no microambiente que se encontram os fornecedores, que se encontram os concorrentes, que se encontram os clientes. Esse microambiente afeta diretamente a organização e é onde a organização consegue exercer maior poder de influência. O poder de influência da organização ele se torna cada vez mais intenso à medida que esse gráfico se aproxima dela, até chegarmos no ambiente interno. Bom, o ambiente interno da organização, ele é um ambiente controlável. A administração ensina que existem algumas funções básicas a serem realizadas dentro de uma organização no processo de gestão, que são as ações de planejamento, de organização, de direção e de controle. O planejamento, que se refere àquela necessidade de se definir aonde nós queremos ir e de que forma nós queremos ir. A organização, que na verdade é entender o que é necessário fazer e quais são as tarefas, as atividades a serem exercidas por cada um para chegarmos até lá. A direção, que é a função do gestor de estar falando, olha, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo, e definir competências a cada um para serem exercidas e também serem cobradas. E quem vai cobrar? O último elemento da administração, que é a função de controle. O controle, ele tem a obrigatoriedade de estar em constante acompanhamento do desempenho organizacional. A análise da avaliação interna, ela é essencial para a prática do controle. Ela está intimamente ligada ao entendimento do desempenho da empresa. Então, a prática da análise do ambiente interno, elas têm que estar ligada à tomada de decisão e ao monitoramento da organização. Em quais dimensões a organização pode ser monitorada? As ciências da administração, ela traz alguns elementos básicos. O primeiro, as operações. A primeira dimensão das operações é tudo aquilo que está relacionado aos processos centrais da empresa. Se a sua empresa é uma fábrica, está mais fácil de entender quais são as operações. São todas as atividades relacionadas à entrega, à produção e entrega do material. Por exemplo, adquirir a matéria-prima, transformar a matéria-prima em produto e entregar o produto pronto. Esse seria um processo operacional básico em uma fábrica. Entender esse processo e analisar o seu monitoramento
é um elemento central para a tomada de decisão com base no ambiente interno da organização. Quais os elementos básicos que podem ser olhados aí, que podem ser checados aí e monitorados? O primeiro, produtividade dos colaboradores. O segundo, segurança do trabalho. O terceiro, qualidade do produto e por aí vai. Bom, nós temos outras dimensões, como as dimensões das pessoas, as dimensões da gestão dos recursos humanos, que é uma outra dimensão extremamente importante para a administração. A gestão de pessoas, ela monitora o clima organizacional, a satisfação do colaborador e outras variáveis. O clima organizacional, por exemplo, é aquilo que é palpável da cultura da organização. Será que os meus colaboradores, eles estão antenados nos valores que a minha organização tenta passar? Será que eles sabem qual que é a missão da minha empresa? Será que eles sabem qual é a visão da minha organização? Tudo isso é possível ser monitorado a partir de uma avaliação interna. E isso é extremamente importante. Às vezes a produtividade ela está sendo baixa porque os colaboradores eles não estão satisfeitos com a organização e com o trabalho que estão exercendo nela. Outro elemento básico são as finanças. Os investimentos realizados no início da organização estão tendo retorno? Estamos tendo receita? Estamos tendo um lucro? Finanças é praticamente uma ciência exata. Analisar as finanças da empresa é analisar sobre a sua sobrevivência. É outra dimensão importantíssima para entender o ambiente interno da organização. Outro elemento básico é o marketing. Marketing ele não está somente relacionado à promoção do seu produto. Marketing está relacionado a todo um mundo que envolve o seu produto e a apresentação dele para o mercado. Por exemplo, marketing está relacionado à precificação. Será que o preço que você tem colocado no seu produto, ele é ideal? Ele atende ao segmento que o seu produto se propõe a atender? Será que ele está sendo distribuído de maneira conveniente? Outra coisa, será que o seu produto ele é um produto de qualidade? As pessoas estão satisfeitas em recebê-lo? As pessoas vão voltar a comprar o seu produto numa segunda vez? E por último, vem aquilo que muitas pessoas acham que é o marketing, a promoção. Será que o seu produto ele é conhecido pelas pessoas? Será que as pessoas elas se sentem identificadas com os valores do seu produto? Tudo isso pode ser analisado dentro do ambiente interno da sua organização. Bom, tem a pesquisa e desenvolvimento. Você tem investido em pesquisa e desenvolvimento dentro da sua organização? Existe incentivo para novas ideias? E outra coisa, existem retornos para os possíveis investimentos que estão sendo realizados na elaboração de novos produtos e serviços no mercado? Tudo isso pode ser analisado dentro da checagem, monitoramento do ambiente interno. São dimensões de suma importância para a tomada de decisão na organização. É importante ressaltar que ambiente interno e ambiente externo devem ser considerados em um mesmo plano para a tomada de decisão, já que a organização é um sistema completo, no qual ambiente interno e ambiente externo se interagem para trazer bons resultados para a organização. Um bom instrumento para analisar o ambiente interno e externo da sua organização pode ser um instrumento não complexo, mas sim um instrumento simples, como a matriz SWOT. A matriz SWOT ela foi criada na década de 70 por Albert Humphrey e desde então tem sido utilizada de maneira profunda por aqueles que querem traçar uma estratégia para a sua empresa de maneira simples, mas efetiva. A matriz SWOT ela traz 4 elementos básicos a serem tratados para a tomada de decisão estratégica na sua organização: força, fraqueza, ameaças e oportunidades. Ou seja, força e fraqueza são elementos a serem identificados dentro do ambiente interno da sua organização.
Ameaças e oportunidades são elementos a ser identificados no ambiente externo da organização. A matriz SWOT ela permite que esses dois elementos se unem em um só lugar para a tomada de decisão. Vamos ao quadro para uma pequena demonstração de como funcionaria a matriz SWOT. A matriz SWOT ela é formada por um quadro que é separado em 4 quadrantes. Esses 4 quadrantes eles organizam aquilo que deve ser colocado em sua matriz. No canto superior esquerdo, nós vamos colocar aqui as forças da minha organização. No quadro esquerdo inferior serão colocados os pontos fracos. No canto inferior direito, as ameaças. E, por fim, as oportunidades. A matriz SWOT, então, ela é um elemento muito simples de ser feito. Você pode organizar a sua equipe, determinar um problema claro a ser resolvido e analisar os pontos fortes, fracos, internos da sua organização e as ameaças e as oportunidades que estão no ambiente externo da sua organização. Uma outra forma de elaborar uma matriz SWOT, ela pode ir além da interação com as pessoas. Ela pode estar baseada nos dados que surgem da sua análise do ambiente externo e do ambiente interno. Ao analisar força e fraqueza, a matriz SWOT permite que a sua equipe ela analise as questões internas da sua organização. Quais são as nossas forças? As nossas forças, eu tenho uma equipe unida, eu tenho um diferencial competitivo, eu tenho um produto de qualidade. Quais são as nossas fraquezas? Você pode analisar internamente. O clima organizacional está bacana? As pessoas estão satisfeitas? A produtividade dos seus colaboradores ela está condizente com as questões do mercado? As oportunidades. O que de novo está surgindo? Existe uma inovação no mercado que pode ser explorada? Existe um mercado diferente? Existe um parceiro com quem eu ainda não tenho firmado um compromisso? E as ameaças? Existe um novo concorrente com poder de mercado para afetar as minhas vendas? Gostaria de dar um exemplo da empresa JJ Transportes, um caso fictício para praticarmos a construção de uma matriz SWOT. Júlio abriu a JJ Transportes há 20 anos atrás e tem hoje uma frota de carros de 30 veículos bem conservados. A empresa ela sempre foi líder de mercado para atender a movimentação, a mobilidade urbana das pessoas. As pessoas simplesmente ligavam para o Júlio e falavam: olha, estou precisando de um carro aqui agora para ir daqui até ali. E pagavam um preço. Dessa forma, Júlio fez sucesso na cidade e transformou o seu negócio em algo realmente muito rentável, porque os preços sempre foram acessíveis. E por isso, ele conseguiu acumular um capital de investimento muito bacana para a sua organização. Acontece que, na semana passada, uma empresa chamada Nuber entrou no mercado com a ideia de transportes por aplicativo. Meu Deus, Júlio entrou em desespero e rapidamente ele começou a pensar o que fazer. Por quê? Ele não conhecia o mercado de aplicativos e rapidamente ele começou a perder receita. Isso em apenas uma semana. Ele olhava para o seu time e percebia que o seu time era um time bastante unido e realmente comprometido com a empresa. Mas, ao mesmo tempo, era composto por pessoas que não conheciam aquele novo mercado. Júlio entrou em desespero. É certo que alguns alunos da universidade entraram em contato com Júlio para fazer um pitch e falaram com ele que eles seriam capazes de criar para Júlio o próprio aplicativo JJ para explorar esse novo mercado. Entretanto, o Júlio não tinha conhecimento desse novo mercado e ele é um agente, um empreendedor muito conservador e percebia que a sua organização não estava preparada. Analisando a matriz SWOT de Júlio para a empresa JJ, nós podemos perceber que existem forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Como aproveitar essa oportunidade, resolvendo os problemas, os pontos fracos da organização e potencializando os pontos fortes dessa organização, enfrentando essa ameaça. Bom,
Como você pode ter percebido, Júlio poderia contratar essas novas pessoas, desenvolver esse aplicativo, explorar esse novo mercado. Ele poderia utilizar os seus 30 carros para atender esse público, mas agora de maneira diferente, e não somente esses 30 carros. Poderia explorar esse mercado, que é uma oportunidade, cadastrando novas pessoas para atender esse mercado. Júlio poderia utilizar, então, o capital de investimento, contratar novas pessoas, definir uma estratégia clara de mercado, enfrentar a ameaça e explorando essa oportunidade de maneira a criar uma nova etapa na sua vida, uma nova etapa da sua empresa, de maneira a explorar a inovação como novo motor do seu negócio. Esse foi um exemplo de matriz SWOT que analisou o ambiente externo e o ambiente interno que envolvia a empresa do Júlio. E você pode aplicar essa mesma ferramenta para tomar decisões na empresa em que você está inserido ou em outras situações de mercado que você vier enfrentar daqui por diante. Eu sou Matheus Moraes, muito obrigado pela atenção de vocês.